Muito bem, vamos lá. Olha só, inteligência limitada levou Jones Manuel, o comunista trincado, junto com Gustavo Gaiofato, o comunista caviar e de iPhone, pra falar o quê? Se Lula é ou não é neoliberal. Ih, vai ser uma choradeira, bora ver. Pressupõe-se, quem é da direita ou quem não tá acompanhando o canal de vocês, que vocês são, tipo, que o Lula, o que o PT falou, vocês assinam embaixo. E o que é estranho para as pessoas é ver que vocês têm uma posição realmente crítica a muitas coisas. O Jones teve aqui um corte que viralizou pra caramba, onde você assumiu que Lula é neoliberal e tal. Não. O corte que viralizou pra caramba foi do Vilela concordando com o Jones e o Jones falando assim, mas tu concorda mesmo? Ou tu tá falando isso só pra poder passar a conversa pra frente? E depois você me falou que teve uma repercussão muito grande Foi. em cima disso. Então o que eu acho legal é que vocês são uma voz crítica nesse lado, entendeu? Porque tem um lado progressista que é amém pra tudo que o PT e o Lula faz e... Voz crítica ao Lula, mas quase não tem isso, gente, não é verdade? mesmo que seja ruim, vai ser bom lá na frente. Então eu queria saber, assim, onde vocês estão? Os canais de vocês, quais estão ligados? Se vocês são como uma comunidade ou cada um tem uma independência? Eu sei que tem a Soberana, tem... Como que é isso? Quem é quem nesses canais, vocês individuais ou como coletivos? Como que funciona, Gaiofato? Acho que o primeiro ponto é, eu e o Johnny somos militantes da Reconstrução Revolucionária, né? Então que é uma organização que está reivindicando o 17º Congresso Extraordinário do PCB e que visa manter a pavimentação dos caminhos para construir a Revolução Brasileira. Ó, esse negócio é o seguinte, chat. Existe o Pokémon, existe o Digimon, tá? No Pokémon, existe rinha entre os bichos. Eles têm um mestre Pokémon, tem rinha entre eles. No Digimon, não. O que aconteceu na primeira temporada foi que o Devilmon, olha o nome, Devilmon, ele pegou as engrenagens do mal e ele colocava em Digimons específicos e eles ficavam dominados. Então tinha um efeito muito pontual, tá? E os Digi escolhidos vieram para ajudar a resolver o rolê. Então tem uma diferença aí. E, na verdade, os nossos canais nasceram em momentos diferentes. O Jones tem um canal dele há muito tempo. Inclusive, eu assisti o Jones como referência quando Sério? eu estava estudando. Você é velho assim, cara? Você começou quando? Eu comecei no final de 2018. E você? Abril de 2020. Tá. No meio da pandemia. Então, e aí a gente dialoga, né, em certo sentido, com os nossos trabalhos, palestras e tal. E aí a gente está construindo e tentando justamente consolidar um nicho de comunicação que possa expressar a nossa oposição em relação ao governo Lula nesse sentido, mais à esquerda dessa oposição. Né? Mas quando o pessoal pensa em vocês, pensa Ian, Humberto, João, você, Jones, vocês são amigos, aliados, cada um tem... não tem nada a ver com o outro, como que funciona isso? Eu acho que a gente pode classificar, né, o grupo da Soberana, por exemplo, como um grupo de pessoas que produz um trabalho na internet muito importante, né, sobretudo em relação a essas desmistificações, em relação à promoção de alguns debates, e é isso, né, são aliados muito importantes nessa luta da agitação e da propaganda, mas nós somos de organizações distintas, né. Fora que o Digimon são amigos dos Digi escolhidos. No Pokémon eles são capturados e depois, né, subjugados. Mas então, existem também caminhos diferentes para obter os mesmos resultados entre vocês. Veja, mesmo entre vocês dois. É um campo marxista. Tá. O guarda-chuva é marxismo. É marxismo. E aí, dentro do marxismo, existem diferenças importantes também. Por exemplo, o João Carvalho e o Ian Neves reivindicam uma interpretação da formação social brasileira que entende que o campo brasileiro é semi-feudal, né? Que parte de uma certa leitura do marxismo, que é de inspiração maoísta, faz referência ao Mao Zedong, né? Liderança da Revolução Chinesa, e isso traz algumas diferenças importantes de tática, de estratégia, de compreensão do Brasil. Então a gente tem diferenças, mas está dentro do mesmo campo marxista. Com algumas pessoas a gente é amigo, outras não. Por exemplo, eu já fui na casa de Humberto, já dormi na casa dele quando fui em Porto Alegre, comi churrasco com ele, a companheira dele, a filha. Já encontrei várias vezes João Carvalho, a gente participou juntos do Revolution. Ian eu nunca vi na vida, nunca conversei com Ian, nem ao vivo, nem por, enfim, WhatsApp. Já encontrei muito a Laura Sabino, com Gustavo Gaiofato. Olha como é que é a mensagem aí. Digimon, relação onde todos têm seu papel.
claramente comunismo. Pokémon. Os bichos são proletariados se lascando pro bem dos treinadores, que é os patrão. Não. E no Pokémon, 10 anos, toma aqui esse Pokédex, né? Toma aqui, ó, essa Pokébola. Vá pro mundo, vá trabalhar, pegue, vá fazer rinha de Pokémon pelo mundo, não é isso? Criança de 10 anos. Já dormi na casa dele 1000 vezes aqui. Pô, você é folgado, hein, cara? É porque... Você vai chegando e vai dormir na casa dos É caras. porque eu não tenho dinheiro pra pagar o hotel, né? Eu sou Chega lá e fala, e aí, posso? Eu sou um Pode, proletário, né? Então, enfim, a E relação o Pokémon só funciona porque o Pikachu ficou puto e resolveu resistir. Pokébola, os caralho, não foi isso? pessoais de graus Quando de... precisar aqui, tem um quartinho aqui também embaixo aqui. Perfeito, eu vou Fica fazer a minha isso. sogra. Inclusive, Porque enquanto você estiver aqui, minha sogra não tá, entendeu? Boa. E aí é isso, com graus de proximidades diferentes. Agora, só voltando pro início da pergunta, veja, o termo esquerda e direita, ele é muito bom porque ele dá uma macrolocalização, Tá. né? É um termo que foi popularizado, um termo que surgiu a partir da Revolução Francesa, em que os setores mais alinhados... O Pikachu viu que não tinha nada a perder, senão apenas a sua Pokébola. A vitória do trabalhador. Arriba, navegas virus sur. Diario alienígena gifted a tier 1 Opa! tu navegas. Obrigado pelo sub de presente. A nobreza, uma defesa da manutenção da grande propriedade, por aí vai, se sentavam à direita na Assembleia Nacional, e os setores mais ligados à classe trabalhadora, os camponeses, os artesãos, se sentavam à esquerda, e a partir daí da Revolução Francesa se tornou Foi célebre, cunhado isso. né? Essa divisão esquerda e direita. É uma divisão boa, no sentido que é um começo de conversa. Então, Cara, se você vai pensar, chat, olha como o trabalho artístico em Pokémon é desvalorizado. Por quê? Porque a Jigglypuff tinha um sonho. O sonho dela era não ser um trabalhador formal. Era não entrar na máquina do trabalho, que é ser um Pokémon que vai lutar também. Ela era um artista, né? Ou ele era um artista, eu não sei. O Jigglypuff era ela ou ele? Eu não sei. Gênero fluido? Gênero neutro? E aí o que acontecia? Toda vez que ela queria mostrar sua arte, o que acontecia? Todo mundo desmaiava. Ela ficava pistola e em protesto fazia o quê? Arte. Fazia grafite no rosto das pessoas. Jigglypuff protestava com arte porque sua arte não era compreendida. por exemplo, quando a pessoa diz assim, eu sou de esquerda, ela começa a conversa localizando onde é que ela não tá. Ah, tá. Né? Ela não tá na direita, ela não tá na extrema direita e tal. Sou de esquerda. Isso começa a conversa. Só que dentro do espectro de esquerda, há diferentes perspectivas. Então, dentro do que a gente pode chamar de esquerda, você tem socialistas, você tem anarquistas, você tem comunistas, você tem social-democratas, você tem na América Latina uma tradição muito forte de um nacionalismo de esquerda. Então, há uma Jigglypuff seria o Chico Buarque dos Pokémon. diversidade de Jigglypuff, discípulo de Load. compreensões do que é ser de esquerda. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, Ó, vem de uma corrente política que a gente chama genericamente de progressista, que parte de uma compreensão que o capitalismo ou é bom ou é insuperável, a depender de quem está falando, e que a gente vai viver para sempre na sociedade capitalista, e que dentro dessa sociedade capitalista... como é que é? E o Miau que tem que aprender o idioma do dominador para não ser dominado. E lá vem mais! A gente vai procurar negociar, vai procurar conquistar algumas pequenas melhoras. É Algumas pequenas... social-democrata também? Não, porque a social-democracia pressupõe... Inclusive, eu acho que o anarquista seria o Squirtle. O Squirtle. Lembra do Esquadrão Squirtle? Que eram os Squirtle que pularam fora do barco, ficavam de óculos escuros por aí fazendo suas paradas. Eu acho que o Squirtle era o anarquista, ou pelo menos o jovem, né? O Squirtle era o jovem. Reformas, Ah, tá. né? Reforma agrária, reforma urbana, Entendi. estatização dos setores estratégicos. É a milícia. Ah, não, pô. É a milícia, pô. Pô, aí vocês me quebraram. Escortam miliciano agora.
Ah, escorto miliciano me pegou. Isso não está no arco de horizonte Progressista. do Lula e do PT há mais de 20 anos. Esteve no início, nos anos 80, quando o PT surgiu e tal. Fazia parte da pauta. Exatamente. Então, esse tipo de compreensão progressista, que é muito mais ampla, o que é o progressista? O progressista é alguém que diz que tem uma preocupação social, que acha que é importante reduzir desigualdades, que diz que a fome é ruim, que negro é gente, que mulher é gente, que LGBT é gente, tudo massa, muito importante. É melhor ter um progressista do que um fascista do outro lado da bancada. Agora, não está em questão para ele enfrentar as raízes estruturais da desigualdade, que é o sistema capitalista, que é a concentração de renda, riqueza e propriedade, e o poder político da classe dominante, né, e do imperialismo. De tal sorte que a gente é de esquerda, Lula também, beleza. Nesse aspecto, enquanto uma macro-localização, nós estamos separados de um campo da direita. Mas nós temos compreensão do Brasil, do mundo, leitura da história do capitalismo, táticas, estratégias muito diferentes. E que, inclusive, essas diferenças até vêm se aprofundando. E eu falo Lula porque você citou, evidentemente, gente, não estou me comparando ao Lula enquanto figura política, mas só como uma figura de referência desse campo progressista, né? Tá bom. Antes da gente entrar no assunto, quer completar alguma coisa sobre isso? Não, eu acho que a gente pôde observar em 22, né, em que a gente conseguiu ser vitorioso no processo de retirada do Bolsonaro, assim, ainda que com muito esforço, e o famoso quase não deu. E eu acho que essas diferenças começam a ficar mais claras já em 2023, né, em que há necessidade cada vez maior de nós que somos comunistas, né, e estamos inseridos nesse campo de esquerda, de promover essa diferenciação e justamente para poder evidenciar que o projeto político-econômico que nós defendemos e que a gente acredita é um projeto político-econômico que a gente observa desde o começo desse terceiro mandato do Lula, que caminha na direção contrária do que a gente projeta, né? Então eu acho que essa distinção ela é importante, porque é uma coisa engraçada. A enfermeira Joy simboliza o proletariado que perde sua individualidade ao ingressar no mercado de trabalho. O pior que é verdade, né? Todas as enfermeiras Joy eram enfermeiras Joy. Muita gente se surpreende quando vira pra... Eu comento, né? Sou comunista e tal. A pessoa, então você é amigo do Lula. Aí eu falo, pô... E se eu eu preciso te contar uma coisa, sabe? E aí eu acho que isso acaba... Pra mim, quando ele falou sobre o Lula e associar o neoliberalismo, pra mim foi um choque. Foi um choque, né? Vilela ficou em choque, atenção, corte. Vilela em choque. Dá pra ver durante o programa que eu falo, como assim? Aí ele foi me explicando. E Vilela concordou, na prática. E Vilela concordou. Concordei. Lembrando que Joy significa alegria, ou seja, ela renuncia tudo que ela significa. Pô, e é verdade. E isso tem a ver com o mundo que nós vivemos, porque o que tem de empresa aí agora exigindo que seus funcionários fiquem fazendo dancinha no Instagram, é ou não é? Aí tu vê os funcionários tudo com a cara de cu, fazendo dancinha do ganha promoção, não é verdade? Né? É o kit copo, mano. Mas eu acho que é isso, né? E eu acho que com esse processo dessa distinção, ela vai ficando mais claro as diferenças de projeto, de político, né, por assim dizer. E aí eu acho que isso é importante porque para as pessoas que assistem a gente, que escutam a gente, essa diferenciação ela é fundamental porque ajuda também a localizá-las nesse espectro, né, de, bom, o que essa pessoa está ouvindo enquanto um projeto político-econômico e que seria bom para a classe trabalhadora e que não é a mesma coisa, mas por muitos anos, né, que nem a gente estava conversando antes, foi sempre uma coisa muito genérica, né, uma coisa que estava sempre no abstrato. Então eu acho que dá materialidade para esse debate, para a gente poder... O Mewtwo seria o Max? Cara, o Mewtwo ele é o revolucionário modo hard, né? Mas eu não sei se ele seria o Max, porque o Mewtwo queria resolver tudo sozinho. O lance dele é, eu vou acabar com esse negócio. Até porque ele tinha poder para isso, né? Sair desse campo de, todo mundo de esquerda é igual, ou todo mundo compartilha do mesmo projeto, é muito importante porque as diferenças são absolutamente, hoje em dia, elas são absolutamente gritantes, né? Quando a gente olha, por exemplo, o tipo de plano econômico, né? De definição do Haddad, por exemplo, de déficit zero, novo arcabouço fiscal, um novo processo de taxação que, na verdade, vai desonerar a maior parte dos grandes fundos, dos grandes capitalistas brasileiros. Isso tudo é feito mediante a leniência e mediante a aprovação, né? Então, qual que é essa diferença, né? E eu acho que conforme essa crise que se expressa tanto nacionalmente quanto internacionalmente vai crescendo, essa diferenciação se torna cada vez mais importante para demarcar
esses campos, né? Para demarcar os campos que fazem realmente ali. Qual que é a diferença de projeto que existe entre o lado progressista, que acaba abarcando, né, gente de muitos espectros, gente que pensa muita coisa e muitas vezes, né, acho que foi ano passado que saiu a notícia de que o Diretório Nacional do PT aprovou as alianças para serem feitas com o PL em regime municipal, desde que não reforce o projeto bolsonarista. Nossa. Então, tipo, entendeu? Meio que Tem uma contradição ali, né? De que. Vale tudo na hora da eleição, para eleger. Sim. Os fins justificam os meios. Né? E nessa demarcação a gente apresenta, não, veja, né? Existem outros projetos ao redor, né? Existem outras perspectivas que são perspectivas de solução, que são soluções para a classe trabalhadora, né? Então eu acho que é muito isso, é pensar que o socialismo, o comunismo, ele é um projeto político, econômico, ideológico para a classe trabalhadora, para a classe que trabalha, que tudo produz, e ele é direcionado nesse sentido. E o que a gente observa com o governo Lula é que é um projeto político econômico que resolve não diria que resolve, né, mas eu acho que soluciona muito momentaneamente, temporariamente, algumas questões mais emergenciais, mas no cerne mais rígido da coisa, né, acho que nesse projeto mais de longo prazo, a tendência é isso beneficiar os grupos dominantes na nossa economia capitalista. Né? E outra coisa que vocês estão falando sobre essa diversidade da esquerda, a gente viu nos últimos meses, inclusive, né? O Galo teve aqui, tem um pensamento totalmente diferente. O Henry Bugallo, não sei se vocês também colocam ele à esquerda, mas teve muito embate com vocês, né? O Henry tá lá, né? Tá na esquerda. Ele tá na Espanha lá. O né? Henry é um liberal de esquerda, né? O que é um liberal de esquerda? É justamente, por exemplo, se você for colocar numa régua ideológica, o Henry Bugalho, a Tabata Amaral... Tem essa régua pra gente colocar lá pro pessoal ver? Algum gráfico legal que você acha que dá pra gente usar pra ter essa medida? Acho que sim, O Vilela literalmente pediu, vocês podem desenhar? acho que sim. Você vê pra gente, Tuti? Aí o Henry Bugalho, a Tabata Amaral, o Reinaldo Azevedo, que é um cristão novo, se virou progressista recentemente. Cristão novo. O pior é o historiador entender a piada. Né? Tá ligado? E aí, enfim, são pessoas que é isso, que se propõem a manutenção do sistema capitalista e acho que a democracia burguesa, nos moldes atuais, é a única possibilidade possível de organização da sociedade. Mas defendem direitos humanos, defendem direitos civis, defendem diversidades de expressão do âmbito comportamental, de gênero, racial, defendem que é importante ter políticas sociais como Bolsa Família, acham que tem que ter escola pública, que tem que ter saúde pública. Nunca se coloca, sei lá, eu vou te dar um exemplo. Eu acho bem significativo que a gente acabou de sair da pandemia, né? Durante a pandemia, todo mundo que se entendia minimamente progressista, ou até não bolsonarista, falou viva o SUS. Sim. Viva o SUS, proteja o SUS, defenda o SUS é maravilhoso. Desde que o SUS foi criado, ali no final dos anos 80, o SUS tem um problema crônico de subfinanciamento e de desfinanciamento. É montado um sistema nacional de saúde que nunca teve financiamento adequado para na sua implementação ele ser realmente nacional. E assim que começa o governo FHC cria a DRU, Desvinculação de Receitas da União, que tirava até 30% do orçamento da Seguridade Social para colocar em outros tipos de gasto público. Isso criou problemas crônicos de desfinanciamento no SUS e, aliado a isso, o Brasil, com um processo de neoliberalismo, que já a gente vai entrar em mais detalhes, mas nos anos 90 vai destruindo a indústria brasileira, a capacidade produtiva do Brasil. Então, nos anos 80, o Brasil produzia 50% dos IFAs que consumia. O que é o IFA? Ingrediente farmacêutico ativo, que é uma Aí o mundo todo foi pra China, né? espécie de GPS do remédio, que é o que faz o remédio funcionar, o que ele ativar, o que ele precisa ativar. Não existe remédio sem IFA. O Brasil produzia 50% dos IFAs dos anos 80, perfeito? Então o SUS-NAS tem uma perna, que é um problema crônico de financiamento. O SUS até hoje não tem financiamento suficiente para ser realmente um sistema universal. Tem um segundo problema, que é a capacidade produtiva nacional de oferecer as máquinas e equipamentos, os medicamentos, a biotecnologia que o SUS precisa para ser sustentável. E tem um terceiro problema, que é a precarização das condições de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, né? Porque a partir Mas isso aí tem nome, né? Você sabe o que é capitalismo? dos anos 90, com o governo FHC, tem uma contra-reforma do Estado e é criada as OS e as OCIPs, que são formas de privatização da gestão
em saúde. OS e OCIP são organizações sociais que não deveriam ter fins lucrativos, mas na prática tem, e hoje é muito difícil você achar uma UPA, uma UPAE, um hospital que tem administração pública direta. A administração pública é terceirizado via OS, via OCIPs, e tem vários problemas a partir disso. Ai, tá aí. Jones Manuel. E no fim, o que nós tentamos explicar pra você, que ficou até o final aqui nesse corte, é que, principalmente se você é de esquerda, tá? Que existem meios didáticos, a pedagogia ensina, né? De você ensinar uma coisa, tá? É possível falar sobre comunismo e essas coisas usando Pokémons e Digimons? Bom, fica aí o nosso exemplo. Eu do lado de cá com o chat, você de todo o Brasil, porque a praça é nossa. Ai, que sofrimentinho.